Muito bom ver tanta gente aqui. Vai acertando o som para mim, para não ter nenhuma distração. Muita gente, muitas pessoas que vieram nessa noite participar do estudo da Palavra de Deus sobre a doutrina do Espírito Santo. Isso é muito animador para o pregador. Vocês estão me dando um sinal positivo de que vocês querem aprender a Palavra de Deus. Eu quero orar mais uma vez e depois nós vamos apresentar o escopo da nossa abordagem, da série de reflexões que a gente inicia hoje. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Nosso Deus, querido Pai, submetemos as nossas mentes ao controle do Teu Espírito. Nós vamos mergulhar na Tua bendita Palavra. E oro, Senhor, para que o Senhor nos fale ao coração. Que o Senhor abençoe para que não haja problema do som. Que não haja qualquer forma de desatenção. Eu oro para que o Senhor faça de mim instrumento nessa noite. Que o Senhor abra os corações. E que sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o escopo da nossa fala que se inicia hoje, eu já estou até suspeitando que o primeiro tópico da minha fala, eu não vou conseguir falar tudo hoje. São cerca de 26 slides. Nós queremos falar, ao longo dessa caminhada, sobre quem é o Espírito Santo, que é o assunto que vamos iniciar hoje. Mais adiante, nós queremos falar sobre o Espírito Santo e a igreja. Depois queremos falar sobre batismo no Espírito e plenitude do Espírito. Depois queremos falar sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito. E por fim, vamos falar sobre o Espírito Santo e o avivamento para a igreja. Certamente que a gente tem muita estrada pela frente, mas que bom que você veio. Hoje eu preciso que apague aqui o refletor, por favor. Ele ali, para eu poder ver a tela também. Não, refletor aqui na parede. Muito em cima de mim aqui. Por favor, aquele refletor. Muito bem, enquanto eles vão tentando lá, você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe? Essa é uma pergunta crucial. Saber quem é o Espírito Santo é vital. Seguramente, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que menos atenção tem recebido no curso da história da igreja. Nós falamos sobre o Deus Pai, falamos sobre o Deus Filho, Jesus, o bendito Salvador, mas pouco falamos sobre o Deus Espírito. Num cenário brasileiro marcado por tantas ênfases religiosas, sobretudo espíritas, não é difícil que a pessoa venha para o Evangelho. Eu ainda não estou vendo aqui o auditório. Acenda na parede, por favor, porque eu preciso da comunicação visual também. Obrigado. Num cenário de tanta manifestação religiosa,
Não é difícil que a pessoa venha para o Evangelho, sobretudo aqueles egressos do Espiritismo, e quando se fala em Espírito Santo, a pessoa fique confusa, tendo uma leitura, uma interpretação, uma visão do Espírito Santo sob esta ótica, sob este viés da sua antiga tradição religiosa. Você sabe, já falamos aqui, que quando a pessoa se converte, ela resolve a questão dela em relação à eternidade. Mas a cosmovisão da pessoa não é mudada no momento que ela vem à frente. E se ela não se submeter intencionalmente à ação do Espírito Santo e da palavra, não é difícil a pessoa ter uma mistura de convicções. Quando eu visito alguém, e eu percebo isso muito claramente, em algumas afirmações, em alguns temores que muitos crentes têm. Muitos crentes que são místicos, que vêm do misticismo, trazendo uma série de crendices. Eu quero que você entenda isso, que o ato da conversão resolve a sua questão em relação à eternidade. Mas se o indivíduo não se submeter intencionalmente à palavra de Deus, ele vai construir um prédio de convicções tão confusas, sobretudo no que se refere à doutrina do Espírito Santo. Eu volto à pergunta que dá título a nosso início de caminhada desta série. Você sabe quem é o Espírito Santo? Esta é a pergunta mais importante quando a gente trata desse assunto. Sem medo de errar, eu posso dizer que nesse auditório há pessoas que não sabem dizer efetivamente quem é o Espírito Santo. E eu não lhes culpo. Trago muito da responsabilidade para mim, porque é competência do pastor ensinar. Então eu estou me redimindo de alguma forma, falando sobre o assunto nessa noite. Se não compreendermos quem é o Espírito Santo, meu irmão, nós não poderemos ter um relacionamento correto com Ele. Nós cantamos ainda há pouco ali, falando do Espírito Santo, Ele intercede por nós, Ele é o Consolador. Nós vamos ver isso, eu espero hoje ainda. Nós vamos aprender que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa, é o Deus em nós, é o Consolador que foi dado por Jesus para habitar o nosso coração, é o Espírito Santo que faz a igreja crescer, não é o pregador, é o Espírito Santo quem convence do pecado, é o Espírito Santo que dá autoridade para testemunharmos de Cristo. Então, nessa noite, eu quero começar a nossa meditação. Vamos ver muitos textos bíblicos. Para facilitar, nós colocamos quase todos eles nos slides, até porque há muitas traduções, e para nós concentrarmos a atenção, pusemos quase todos os versículos na projeção. Há muitas metáforas na Bíblia para se referirem ao Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de fogo, de vento, de água, de óleo. O símbolo mais conhecido é a pomba e assim por diante. São amplamente utilizadas estas metáforas e algumas pessoas não sabem quem, na verdade, é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós queremos
estabelecer aqui alguns princípios introdutórios que vão nortear a nossa abordagem. Em primeiro lugar, conhecer o Espírito Santo é anseio e obrigação de todo crente. É obrigação. Se você não compreender quem é o Espírito Santo, guarde isso. É impossível ter uma vida espiritual vitoriosa. Não é que não dá, é impossível. Você se converte e trava uma luta interior muito grande entre a carne, entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Você quer fazer coisas que agradam a Deus, mas muitas vezes você não consegue realizar essas coisas para Deus. Então você precisa conhecer o Espírito Santo. Segundo lugar, nós devemos conhecer o Espírito Santo na Bíblia. Na Bíblia. A experiência nunca deve ser o critério da verdade. A verdade deve ser sempre o critério da experiência. O que é que eu quero dizer com isso? Há pessoas que desenvolvem uma vida espiritual confusa porque tomam a sua experiência, algumas até sem solidez bíblica, e fazem da experiência o critério da verdade, quando a verdade deve ser o critério da experiência. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então esse é o segundo elemento da nossa abordagem introdutória, né? Terceiro lugar, a revelação do propósito de Deus na Bíblia deve ser buscada preferencialmente nas passagens didáticas e não nas descritivas. Por gentileza, acenda ainda aqui ao auditório, porque eu preciso me comunicar com o auditório. Mais um pouquinho. Obrigado, irmão. Eu não estou dando bronca não, viu? Estou sendo enfático. Este é um princípio de hermenêutica. Se você entender isso, irmão, você vai ter uma vantagem tremenda na compreensão do Espírito Santo. Olhe para mim. Normalmente, quando se fala a doutrina do Espírito Santo, sobretudo o batismo com o Espírito Santo, que vai ser o assunto que a gente vai tratar em algum momento, me diga, qual livro da Bíblia é prioritariamente indicado? Quem é que pode dizer? Livro de quê? Fale firme, qual livro? Atos. Mas o livro de Atos não é preferencialmente o livro mais indicado, porque é um livro, entenda, descritivo. Não é um livro prioritariamente didático. Eu vou mostrar para o irmão. Imagine, por exemplo, se eu lhe disser que para uma pessoa se converter, ela precisa ver uma luz, ficar 3 dias cega, e depois então alguém vai visitá-la, vai orar por ela e ela passa a ver, então ela se converteu. Atos capítulo 9, foi assim a experiência de conversão de quem? De Saulo. Mas aquela experiência de Saulo é uma experiência didática ou descritiva? Aquilo que aconteceu com Paulo, que é uma experiência singular, pessoal, ela deve acontecer com todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que não. Eu poderia lhes mostrar outras passagens bíblicas. Porque o livro de Atos não deve ser o livro prioritariamente buscado para compreensão de uma doutrina.
Quais os livros do Novo Testamento que são prioritários para nós compreendermos uma doutrina? Quais são? As cartas de Paulo. Porque nas cartas o apóstolo Paulo está efetivamente doutrinando a igreja, ele está ensinando a igreja, ele está orientando a igreja. Então, irmãos, o que é descritivo tem valor somente até o ponto em que é interpretado por aquilo que é didático. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Quem vai às cartas de Paulo, ou quem for às cartas de Paulo, para compreender uma doutrina, estará trilhando um caminho seguro, firme, sólido. Quero dar um exemplo aqui. Como eu sei que a gente não vai fazer todo o estudo de hoje, mas eu espero que você volte o domingo que vem. Quarta que vem, mas domingo também. Abra comigo aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, esse texto não está no slide, só para ilustrar o que eu estou lhe falando. Com todo respeito aos nossos queridos irmãos pentecostais, e obviamente que o propósito do nosso estudo não é polemizar, com todo respeito, a doutrina que divide tradicionais e pentecostais é a doutrina do Espírito Santo. Os nossos irmãos pentecostais entendem, no que respeita ao batismo com o Espírito Santo, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, primeiro que é uma experiência posterior à conversão. Conversão é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Mais adiante eu vou explicar isso para o irmão, lá para a terceira ou quarta semana. Mas a interpretação é a seguinte: a pessoa é batizada com o Espírito Santo, e qual é a evidência necessária de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Quem é que pode dizer? É o quê? Falar em línguas. Ou seja, quem não falou em línguas, não foi batizado com o Espírito. Quantos já ouviram isso? Levante a mão. Vamos à epístola. E os textos que corroboram essa afirmação, todos eles estão onde? No livro de Atos. Agora veja o que é que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Diz ele, verso 12: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Agora veja o que ele diz no verso seguinte: pois todos nós fomos o quê? Em um só espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está dizendo que alguns foram batizados no Espírito ou todos? Alguns ou todos? Alguns ou todos? Responda firme. Ora, se todos foram batizados em Espírito, a conclusão natural é de que todos, então, falam em línguas. Pelo pensamento pentecostal dos nossos amados irmãos. Mas olhem a didática que Paulo utiliza aqui, irmãos. No mesmo capítulo, ele diz assim, verso 27,
Ora, vós sois corpo de Cristo. Lembra que Paulo falou ali, todos fomos o quê? Fala firme, irmão, estamos no estudo bíblico. É estudo bíblico, é importante que você participe. Todos fomos batizados. Agora o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Percebam a didática que Paulo utiliza. Ele disse lá, todos fomos batizados em um Espírito. Agora me respondam nas perguntas que Paulo faz. São todos apóstolos? Sim ou não? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Mas ele não disse que todos foram batizados? Entendeu? Qual é a saída que é apresentada? É a seguinte, que uma coisa é o dom de línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. E outra coisa é o dom de línguas como dom do Espírito Santo, gente. A epístola não ensina isso. Então, o que eu quero dizer é que o que é descritivo tem valor somente até o ponto em que é interpretado pelo que é didático. Quarto elemento aqui da nossa abordagem, e eu preciso dessa introdução que é um pouquinho longa, a motivação para aprendermos sobre o Espírito Santo deve ser prática e pessoal, e não acadêmica e polêmica. Quem disse isso foi o Dr. John Stott. O nosso propósito, estudando esse assunto, é que você saia daqui, ao longo da nossa mensagem, do nosso estudo, com o coração queimando para ser cheio do Espírito Santo. Ser apaixonado por Deus e vazando Espírito Santo no seu coração. Tem que ser prático. Não é para encher a sua mente, mas para levar você a ter um relacionamento novo com o Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, ensinar sobre o Espírito Santo traz revigoramento para o crente e, consequentemente, para a igreja. Que bom ver a igreja cheia hoje. Isso é prenúncio de que o povo quer ter um avivamento. É prenúncio de que você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo. Queira Deus que ao longo dessa caminhada, nos textos abundantes que nós vamos compartilhar, você seja desafiado, seja encorajado a compreender quem é o Espírito Santo, esse amigo que habita dentro de nós. Ah, meus irmãos, o que seria de nós não fosse o Espírito Santo? O que seria de mim como pastor desta congregação não fosse o Espírito Santo? Eu quero lhes confessar algumas coisas. Não foram poucas as vezes em que, não obstante fazer o trabalho de casa, que é preparar, o pregador não tem a obrigação de pregar bem, mas ele tem a obrigação de se preparar bem. E eu quero confessar para os irmãos, que não foram poucas as vezes, que eu sentadinho ali,
E eu tenho tido o hábito de me ajoelhar. Não é para você ver que eu me ajoelho. Aliás, eu gostaria de encorajar você a fazer isso também. Chegar para o culto, se ajoelhar. E não foram poucas as vezes que eu me ajoelho e digo assim: Deus, hoje eu não estou nem com vontade de pregar. Porque a gente é humano. Hoje, se outro pudesse pregar... Mas eu digo assim: Senhor, eu me preparei, eu vou ministrar a Tua palavra, e eu digo assim, e eu vou para cima, em nome de Jesus. E aí acontece um mistério, aqui no púlpito, que você não vê. Aquele camarada abatido quando vem aqui algo sobrenatural, o Espírito incendeia e abençoa a igreja. Que seria de nós não fosse o Espírito Santo? Amém, gente? O momento inicial da vida cristã qual é? Pessoal da minha classe de membros, qual é? Qual é o elemento principal para a pessoa ser batizada? Conversão, eles sabem. Aliás, o meu pessoal lá da classe de doutrina, estamos lendo juntos o livro de Atos. Domingo eu vou fazer pergunta, hein? É a conversão. Quando a pessoa nasce de novo, e a conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Não é o pregador que converte, é o Espírito Santo de Deus. E eu vou mostrar isso na palavra. Olha o que a palavra de Deus diz. João 3. Jesus respondeu e disse, ele está falando para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, preste bem atenção, na verdade te digo, essa repetição dupla é uma repetição de reforço, de autoridade. Te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo quem converte o coração da pessoa. Isso, entendido, esvazia do pregador qualquer vaidade de pensar que Deus faz a obra por causa dele. É obra do Espírito. Tito capítulo 3, verso 4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando nós nos arrependemos, irmãos, e cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus envia o seu Espírito Santo para habitar o nosso coração. Nós vamos ver dois textos associados. Gálatas capítulo 3, verso 26. Vamos ler juntos? Porque todos...
Deixe-me dar uma paradinha e dizer uma coisa. Há pessoas que pensam assim: todos nós somos filhos de Deus. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Tem crente que pensa assim: não, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus. Paulo está dizendo: todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Entendido até aqui? Agora olha o que diz o texto seguinte. Vamos ler juntos? E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama. Você sabe o que é Abba Pai? Paizinho. Lá no Nordeste, de onde a minha nora vem, é painho. Sabe o que é isso? Que quando nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, Ele envia o Espírito Santo para habitar o nosso coração. Isso significa dizer que a gente passa a ter intimidade com Deus. É o Espírito Santo. Você conhece quem é o Espírito Santo? Outro texto, Efésios capítulo de número 1, versos de 12 a 14, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Qual é a palavra da verdade? O Evangelho está ali, olha. O Evangelho da vossa salvação. Mas não basta só ouvir. Primeiro passo é ouvir. Depois, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ser selado é a mesma coisa que ser batizado com o Espírito. Vamos fazer uma pergunta de trás para frente. O que é que a pessoa precisa fazer para ser selada pelo Espírito? Mas antes de crer, ela precisa o quê? Ouvir. Basta só ouvir? Ela precisa então, onde é que está? Tendo nele também crido. Ouvir, crer, selado. Entendeu? O qual, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, é a garantia para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. É possível uma pessoa ser crente sem o Espírito Santo? Sim ou não? Venha comigo em Romanos capítulo 8, esse texto não está no slide. Romanos capítulo 8. No verso de número 8. Romanos 8, 8. Essa introdução inicial, ela precisa ser bem explicada, para que você compreenda tudo mais que nós vamos falar a partir da próxima quarta-feira, se você quiser conhecer quem é o Espírito Santo. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora veja o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora olha o que Paulo diz: mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Entendeu? Se a pessoa não tiver o Espírito Santo dentro do seu coração, ela não é convertida. É o que a Bíblia está dizendo. Esse tal não é dele. Então, meus irmãos, quero dizer para o irmão que o Espírito Santo traz vida ao nosso coração morto. A única forma de vencermos as paixões da carne é andando no Espírito. Você tem luta? Jovem, você tem luta? Irmã, a senhora tem luta? Moço, homem, você tem luta? A única forma de vencermos as paixões da carne é andando no Espírito. Por isso você precisa conhecer quem é o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, vamos ler juntos. Digo, porém, você sabe o que é concupiscência da carne? Concupiscência não é uma palavra usual. Essa expressão, ela está presente na Bíblia porque foi a tradução da Bíblia do Novo Testamento para o português de Portugal. Não cai bem o português falando concupiscência. Como está em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Porque é a tradução para o português de Portugal. Por isso a expressão concupiscência. É usual, você vê alguém conversando, assim, irmão, qual é a sua concupiscência? A pessoa nem sabe o que é, não é verdade? Só para explicar para os irmãos. Então, concupiscência é o desejo da carne. E Paulo está dizendo que a única forma de vencermos o desejo, a concupiscência da carne, é fazendo o quê? Andando em espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito. É a luta que todo crente tem. Todo crente tem. E é bom saber disto, porque isso traz refrigério ao coração. Sabermos que outros passam pelas mesmas lutas que nós passamos. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, pecados relacionados a uma das áreas de maior vulnerabilidade das pessoas, que é a área o quê? A área o quê? Sexual. Prostituição, impureza e lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações ou brigas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Você sabia que glutonaria é pecado? Agora doeu, né? Glutonaria é pecado. O que é o glutão? É aquele que come mais do que precisa. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como é que o indivíduo vence essas obras da carne? A única forma é andando no Espírito. Então, irmãos, quem é o Espírito Santo na Bíblia? No século IV, por volta lá do ano 300, houve um camarada chamado Ário de Alexandria, que propagava a doutrina de que Deus
O Pai criou o Filho, e o Filho criou o Espírito, e o enviou à terra. Esse teólogo, chamado Ário, século IV, por volta do ano 300, final do século III, início do século IV. E essa doutrina ganhou espaço na igreja cristã até o ano de 325, quando houve um credo, um concílio, no norte da Itália, na cidade de Nicéia. Quem estuda teologia já deve ter ouvido falar do credo de Nicéia, o credo niceno. E nesse credo, a igreja fechou questão contra o ensino diário, dizendo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são um só Deus, formando a Trindade. E eu quero nessa noite, nesses próximos 15 minutos, pausa para aquela pergunta. Quantos estão me acompanhando? Você está entendendo o que eu estou explicando aqui? Dá para fazer uma prova depois? Sim ou não? Vamos lá. O Espírito Santo é Deus, essa é a primeira afirmação. Eu vou lhes dar uma abundância de textos bíblicos. O Espírito Santo estava com Deus na criação. No princípio, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito estava lá na criação. Entenda que o nosso propósito é levar você a conhecer quem é o Espírito Santo. Será que você sabia que o Espírito Santo é Deus? É Deus habitando em nós? Jesus voltou para junto do Pai e disse assim: eu vou enviar o Consolador para que fique convosco para sempre. Habita convosco e estará em vós. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, eu lá nos meus 17 anos, um mistério, um milagre aconteceu. O Espírito Santo veio habitar o coração. Aí você começa a mudar de dentro para fora. Seus amigos do trabalho não entendem como é que você mudou. Você sabe por quê? É porque o Espírito Santo começa a mudar de dentro para fora. O Espírito Santo é Deus. Segundo lugar, na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Deus. Atos capítulo 5, verso 1. Um casal chamado Ananias e Safira. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levantando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, preste bem atenção. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Pedro está falando que Ananias estava mentindo para quem? Para quem? Para quem? Agora olha o verso seguinte. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a quem? O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? O texto é claro. Terceiro lugar, o Espírito Santo está colocado na mesma condição do Deus Pai e do Deus Filho.
Vejam o que diz, texto muito conhecido, a grande comissão. Portanto, disse Jesus, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Está claro o texto? Eu estou falando para você aqui, contando com a certeza de que é o Espírito Santo que sonda, fala ao seu coração. O Espírito Santo é eterno. Vejam comigo, Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito que? Espírito que? Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então o Espírito Santo é eterno. Que bendita presença. Sexto lugar, o Espírito Santo é o quê? Onipresente. Salmo 139. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do Seol, no abismo, a minha cama, eis que tu ali estás também. Para onde me irei do teu Espírito? Não dá para fugir do Espírito, porque o Espírito é onipresente. Você está conhecendo o Espírito Santo? Sétimo lugar, leia comigo. O Espírito Santo convence do pecado. Jesus diz assim em João capítulo 16, verso 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, quem é o Consolador? Não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, o que é que o Espírito Santo faz? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É o Espírito Santo que convence do pecado. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós precisamos fazê-lo com essa convicção
de que é o Espírito Santo quem convence do pecado. Comigo até aqui, irmãos? Amém? Posso avançar? Por fim, o Espírito Santo é o mesmo que o Espírito de Jesus. Atos 16, verso 1 diz assim: e chegou a Derbe e Listra, fala de Paulo, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis, preste bem atenção, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para ser observadas os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Eu não coloquei o texto todo, venha comigo em Atos 16, porque ficou parte do texto. Versículo de número 5. De sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7, quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas, agora aqui, Lucas se refere ao Espírito Santo, falando o quê? O Espírito de quem? De quem? De Jesus não lhe permitiu. No verso 6, fala o Espírito Santo, e no verso 7, fala do Espírito de quem? De Jesus. Em último lugar, o Espírito Santo inspirou a Bíblia. Veja o que diz segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, como? Inspirados pelo Espírito Santo. Nessa noite, irmãos, nessa primeira reflexão, nós procuramos falar sobre o fato de que o Espírito Santo é Deus. Na semana que vem, se você vier, e eu espero que venha, nós vamos falar que o Espírito Santo é uma pessoa. Fascinante. Não obstante ser Deus, Ele é uma pessoa. Habita dentro de mim. Amém, gente? Deu para entender? Vamos ficar em pé. Para hoje, eu tinha mais de 26 slides. Mas não dá para falar tudo, né? Porque chega um momento que você desliga. Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a igreja. Vamos falar sobre batismo e plenitude do Espírito. Vamos falar sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito. E vamos falar sobre o Espírito Santo e o avivamento da igreja. Você quer ser cheio do Espírito? Você não pode ser cheio de alguém que você não conhece. Por isso, nessa noite,
introdutória, nós estamos apresentando à luz da Escritura quem é este maravilhoso Espírito Santo. Penso que com essa compreensão introdutória, nós podemos cantar aquele hino, aquele louvor, Santo Espírito de Deus, que a gente cantou ainda há pouco, que agora você entendeu melhor. Vamos cantá-lo? A equipe do louvor aqui abençoa você nessa noite, irmão. É estudo bíblico. Você precisa trazer papel, anotar, não é? Posso disponibilizar todo esse material de pesquisa. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu fiz uma pilha de livros da minha estante para eu compreender bem, poder ensinar o irmão, poder passar a palavra para o irmão. Então nós vamos cantar esse louvor e a seguir vamos orar, finalizando o culto dessa noite. Canta junto, irmão. Companheiro que veio do céu, só mesmo Ele, com gemidos intercede a nosso favor, com carinho e cuidado é consolado. Você está conhecendo quem é o Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, sempre cuida bem dos seus, sabe como salvar uma alma, sabe confortar. Santo Espírito de Deus.
Você, como eu, quer ser cheio desse doce Espírito? Vem aqui à frente, quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está vendo essa linda manifestação. Vamos cantar, irmão. Venham todos, venham todos. Cheguem mais aqui para o pessoal ficar atrás aqui. Fica aqui. Diga. Eu não posso, Ele pode. Deus abençoe. Santo Espírito de Deus, sempre cuida bem dos seus. Sabe como salvar uma alma, sabe confortar. Aleluia. Ele habita no nosso coração. Faça assim, olha, como que abraçando. Vamos cantar essa última parte, na presença de Deus. Aliás, aquela parte que fala que Ele nos conhece a nossa angústia, a lágrima, isso. Sim, você está agradecendo a Deus por esse presente maravilhoso. O Espírito Santo nos nossos corações. Conhece a sua fraqueza, sabe da sua limitação, dos seus medos. Ele é amigo, Ele é amigo. Vamos dizer, irmãos. Quando a lágrima rola no rosto, Ele está presente. Ele arranca do peito o desgosto e os olhos faz brilhar. Aleluia. Que Ele faz o Espírito Santo, Espírito de Deus. Para encerrar e vamos. Quem?
Senhor. Obrigado pela presença do Santo Espírito, Consolador, amigo, que intercede por nós, interpreta a nossa dor diante do Teu trono, nos fortalece, nos levanta do chão. Obrigado, Senhor, porque Ele habita os nossos corações. Louvado seja o Teu nome. Aqui estão, Pai, tantas pessoas. Estamos concordando, dizendo: Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito. Eu quero ser cheio, cheio, cheio. Pai, que essa série que estamos iniciando hoje não é para encher a igreja no culto de quarta-feira, Senhor. É para trazer o povo a uma dimensão de intimidade contigo, Pai. Eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus, que nós saiamos daqui hoje ativados, motivados, apaixonados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque isso é prenúncio de algo tremendo que o Senhor está fazendo e vai fazer na vida desta igreja. Andando no Espírito, a gente não cumpre o desejo da carne. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Abençoa a pessoa ao seu lado. Vá em paz. E até domingo, querendo Deus.